Olá, feliz sábado. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que bom que estamos aqui juntos, né? Hoje está um pouco frio, mas nada vai impedir que nós façamos o nosso estudo. Hoje eu quero convidar você para que nós possamos estudar o livro de Daniel, capítulo 7. Obviamente nós não vamos estudar praticamente todo o capítulo, mas eu quero levar você a fazer uma bela reflexão sobre Daniel. É um livro muito importante, é um livro extraordinário quando você entende à luz dos contextos bíblicos e também do historicismo, tá? Então, eu convido você a assistir, a fazer esse estudo para que você possa compreender mais sobre esse maravilhoso livro. Feche seus olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por nos encontrarmos aqui na Tua santa presença, onde nesse momento, Senhor, a Tua palavra já está aberta. E sobre o comando do Espírito Santo, Senhor, guiando-nos a esse estudo, que nós vamos falar sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoa e nos ilumina, Senhor, sobre esse estudo que é tão maravilhoso. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Daniel capítulo 7. Você já leu Daniel capítulo 7 algumas vezes? Ou alguma vez? Você já leu? Você entendeu o que você leu? Então hoje eu quero fazer aqui umas aplicações para que você possa compreender. Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão. Eu vou fazer aqui um pano de fundo para que você possa compreender. Daniel tem uma visão no capítulo 7, quando se trata do reinado de Belsassar, né, aqui no primeiro versículo de Daniel capítulo 7. E Daniel, então, ele está olhando. E aí, Daniel, na sua visão da noite, ele viu algo muito interessante. E ele passou a observar e ele começou a escrever aquilo que ele está vendo. Daniel, ele vê 4 animais subindo do mar grande. Você tem que tomar nota que o mar significa multidão, pessoas, nações, né? Como quando nós lemos Apocalipse capítulo 17, versículo 15, nós vemos que a meretriz ela está sentada sobre muitas águas. Então, muitas águas quer dizer muitos povos. E aqui diz que no versículo 2, que o vento, os 4 ventos, né, agitavam o mar grande. Ventos, em profecia, quer dizer guerras, conquista. Em profecia, água quer dizer povos, multidão. Tá? Então Daniel vê 4 animais. Qual que é o animal que Daniel vê primeiro? Primeiro Daniel vê um leão com 4 asas de águia. Esse simbolismo ele é representado pelo primeiro império, Babilônia. Babilônia é representado pelo leão, rei dos animais, e pela águia. Tinha 4 asas de águia, rei das aves. Esse é um simbolismo fantástico para a Babilônia, né? Também ela é descrita em Daniel capítulo 2 como cabeça de ouro da estátua, que seria Nabucodonosor. E aí, aqui eu estou fazendo um pano de fundo para você compreender, tá? Está escrito aqui em Daniel capítulo 7. Depois Daniel, ele vê um urso com 3 costelas sobre a sua boca. Esse urso, com essas 3 costelas sobre a boca, representa aqui o carneiro com 2 chifres, lá de Daniel capítulo 8, né? Que aqui ele é o império Medo-Persa, tá? E essas 3 costelas representam 3 conquistas que ele teve: Lídia, Babilônia e Egito, esses animais.
E Daniel está olhando, ele vê agora um leopardo com 4 asas, né? Ele vê um leopardo com 4 asas e 4 asas de ave, que tinha também esse animal 4 cabeças, e foi lhe dado domínio. Agora Daniel vê aqui um leopardo com 4 asas, significa a velocidade, ser veloz, a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o reino Medo-Pérsia, né, entre o bode peludo e o carneiro com 2 chifres. E aí essas 4 cabeças representam os 4 generais de Alexandre o Grande, né, que são ele Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, os 4 generais de Alexandre o Grande. E aí Daniel está olhando e de repente Daniel fica muito espantado. Veja, antes de nós ir para o 4º animal, quero que você tenha em mente que a visão de Daniel, ele está usando simbolismo para descrever o reino e o poder desse reino, tá? Você tem que entender que não existe um leão com 4 asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas, né? Isso não existe. Isso é um simbolismo que Daniel usa para descrever o poder, a força do poder, né? Cada um com as suas forças. E Daniel capítulo 7 está relacionado com Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 8. E aí Daniel então fica olhando e aí ele vê algo muito diferente. E aí quando chegamos no versículo 7 de Daniel capítulo 7, Daniel vê um animal terrível e espantoso. Ele não consegue descrever, ele não tem um animal, ele não tem um animal para descrever o que pode ser usado para aquele bicho que ele está vendo, ou seja, para aquele animal, né? Ele não tem. Então ele diz assim: nossa, é um animal terrível e espantoso. E aí ele diz assim, eu vou ler aqui o versículo 7, que diz assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível e espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés e sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha, Daniel diz assim: de todos os animais que eu vi, esse era totalmente diferente. Esse era mais forte ainda. Era mais forte que a Babilônia, era mais forte que Medo-Pérsia, e era mais forte que a Grécia. Esse animal aqui representava ou representa Roma, Roma pagã. Roma tem 2 fases, Roma pagã e Roma papal. E no versículo 8 diz assim: estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiram um outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência. Daniel diz assim: eu estava olhando, eu vi um chifre. Subiu 10 chifres, e aos quais dos 10 caíram 3. Aqui 10 chifres representa 10 tribos que estava em Roma. E são as 10 tribos, são eles: os ostrogodos, os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os alarmos, os anglo-saxões, os érulos, os lombardos e os burgúndios. Esses são as 10 chifres. E só que Daniel diz assim, que durante o tempo que ele está vendo, foi arrancado 3 chifres, ou seja, 3 poderes. Quais são os 3 poderes que foi arrancado? São os visigodos, os ostrogodos e os vândalos. São as últimas tribos que se opunhavam a Roma. E aí então eles foram arrancados. E aí
E depois que eles foram arrancados, então, eis que subiu, eis que tinha um chifre que falava insolência. Quem é esse chifre que fala insolência? Né? Exatamente é o papado. Eu já vou explicar isso para você entender. Vamos ler mais um pouquinho aqui o versículo 9. Continuei olhando até que foram colocados uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e as suas vestes eram brancas como a de neve, e os seus cabelos da cabeça como de lã, e o seu trono eram chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se o livro. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Daniel está contando aqui dos poderes mundiais que existiam na época, e ao mesmo tempo que Daniel vê esse chifre pequeno, a ênfase aqui que Daniel está dando é nesse animal terrível e espantoso, que dominaria o mundo, que era diferente de todos os outros poderes. Só que Daniel agora ele dá uma ênfase dizendo assim, ó, esse poder vai ser destruído. E ele diz assim, e aí que eu estava olhando, eis que foi colocado uns tronos. Aí chegou o ancião de dia. Quem é o ancião de dias? Deus, o juiz. E aí diz assim, aqui ó, e aí diz assim, e foi colocado uns tronos, e milhares serviam, e miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Muitas pessoas têm cogitado que só vai haver um juízo quando Jesus voltar. Eu quero lhe afirmar que isso não é verdade. O juízo já está acontecendo nesse momento, enquanto eu e você estamos aqui estudando a Bíblia. Esse juízo, ele deu início em 1844. Se você estudar as 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 9, 25, você vai entender que essa ordem ela saiu em 457 antes de Cristo e ela termina exatamente em 1844. As 2.300 tardes de manhã começa no ano 457 a.C. e termina em 1854. Aí sim, desse mesmo período que termina os 1.260 dias, que começa também em 457 a.C. e termina em 1798, tá? Quando ali acaba a perseguição, né? Foi tirado o domínio do papado que estava perseguindo o povo de Deus. Então aqui, Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, mostra o juízo de Deus sobre esse chifre pequeno e sobre esse domínio terrestre desses reinos. Aqui diz assim que assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Então nesse momento, o juízo investigativo já está acontecendo. Esse juízo, ele acontece no pré-advento, ou seja, antes de Cristo voltar à Terra. Por quê? Porque os anjos precisam examinar tudo o que está se passando na minha vida e na sua vida, para que quando Jesus Cristo der o veredito, a execução, ou seja, dar a vida eterna ou a morte eterna, que os anjos estejam de acordo, dizendo que Deus é amor e Deus também é justiça, que a sua justiça não falha. Em contrapartida, o diabo vai ser condenado e ser responsabilizado por todos os danos e os pecados que ele levou as pessoas a cometerem. É por isso que diz assim, sentou-se num tribunal e abriu-se os livros. Veja, aqui é na corte celestial. Aqui está falando do céu. Esse julgamento ele está ocorrendo nesse momento. Os anjos estão
averiguando toda a vida. Eles não estão vasculhando a minha vida e a sua, mas eles têm que estar cientes de tudo que nós fizemos ou estamos fazendo. Eles não são oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes, os anjos. Os anjos foram feitos para adoração, para administração, né? Ministrar diante de Deus. Então eles precisam saber que Deus, no seu julgamento, Deus é justo. E aqui, nesses versículos, está falando que Deus vai condenar esse chifre pequeno, vai julgar esse chifre pequeno e vai dar cabo nesse poder. E olha o que diz aqui o versículo 13. Né? Eu vou ler aqui o versículo 12. Quanto aos 4 animais, foi-lhe tirado o domínio. Veja, quando o ancião de dias sentou, que foi julgado, foi tirado o domínio desses poderes, principalmente do chifre pequeno, representado pelo papado, Roma, tá? Tanto na sua fase pagã como papal. Né? Na Idade Média, ali, eu já vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dado prolongação de vida, por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e fazeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para os povos, nações, homens de toda língua, e o serviram, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui Daniel tem uma visão que diz assim, que quando Deus está sentado no seu trono, vem um com as nuvens. E quem vem com as nuvens? Quem é esse que vem com as nuvens? Jesus Cristo, descrito em Mateus capítulo 24, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Então aqui Jesus chega para receber o quê? Receber o que lhe é de direito, o reino. Você lembra Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando Satanás diz para Jesus assim, que todo o reino da terra lhe foi confiado a ele? Se Jesus prostrar-se diante de Satanás e adorá-lo, ele daria todo o reino da terra para Jesus. Jesus disse, adorar e prestar louvor e adoração somente a Deus. Só Deus é digno de louvor. Porque Satanás queria dar uma coisa para Jesus que já era dele. Não faz sentido. Então, aqui, quando está falando que Jesus se aproximou do ancião de dias para receber o que? O que é direito dele. O domínio para sempre. Tá? Para sempre. E aqui, por mais que as coisas possam parecer contrárias, temos que saber que Deus está no controle e que tudo isso aqui um dia vai acabar e Jesus vai receber por direito o reino eterno. Ou seja, todo o reinado eterno. Hoje há reis, né, que comandam, principalmente o papado. Né? Então, esse chifre pequeno significa Roma, na sua fase pagã e papal. Agora vamos ver aqui sobre esse chifre pequeno. Vamos direto aqui para Daniel 7:25, diz assim. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui o versículo 17, diz assim: estes grandes animais, que são quatro os reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino que possuirão para todo e sempre, de eternidade em eternidade. Aqui dizendo assim, os 4 animais são 4 poderes, mas todo esse reino serão do Altíssimo. E os santos vão receber e reinar com ele para sempre, de eternidade em eternidade. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Daniel ficou tão entusiasmado, tão apavorado com o 4º animal, que ele quis saber quem que era esse poder. Quem era? Quem é esse poder? Perguntou para o anjo. E aqui o anjo vai dar a explicação a Daniel quem é esse poder. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros animais, terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços
e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha os olhos e uma boca que falavam com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Esse animal terrível e espantoso é Roma. O animal terrível e espantoso é Roma. E o chifre pequeno é o papado. Olha que profecia. Isso quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu aqui. O animal terrível e espantoso, o animal diferente, é o poder de Roma. E o chifre pequeno agora é o papado. E diz assim: eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O chifre pequeno fazia guerra contra os santos e ele prevalecia. Deixa eu dar aqui mais uma informação para você, que é muita informação. Eu vou dar algumas delas aqui. Antigamente, quando surgiu a questão do papado, Justiniano deu o poder seu imperial para o papado. Ou seja, o papado tinha poder de fazer decisão sobre o reinado. Era um poder político e religioso. Por exemplo, Henrique IV teve uma briga, ele não concordou com o Papa Gregório. E o Papa simplesmente excomungou, porque Henrique não admitia que o Papa intervisse nos assuntos imperial, né? E aí teve uma briga, então o Papa simplesmente excomungou Henrique, dizendo da igreja. E na época, se o padre excomungasse uma pessoa, a pessoa ia para o inferno, porque o Papa alegava ter prerrogativo de Deus, ou seja, ele era um tipo de Deus aqui na terra. Ele podia perdoar pecado, e se ele excomungasse uma família, a família não teria salvação. Isto é falar com insolência. Isso é falar contra Deus. Que Papa pode excomungar uma pessoa da igreja e ela vai para o inferno. E Henrique teve essa briga com esse Papa, o Gregório, e aí ele foi pedir perdão para o Papa. Ele ficou 3 dias na neve, descalço, despido, e o Papa demorou 3 dias para atendê-lo. Ele pediu perdão e passou o seu poder ao Papa, tudo que o Papa queria. Hoje nós vivemos num Estado laico, não é? Separação que separa igreja e Estado. Só que para isso Roma não concorda, o papado não concorda. Vai chegar um tempo que esse poder, né, poder de Roma, vai tomar de novo essa ferida mortal descrita em Apocalipse capítulo 3, vai voltar. O Papa vai ter o seu poder de novo, o poder político e religioso, né, de tomar decisões. É como se o papado hoje quisesse, vamos supor, só para você entender, vamos dizer que o papado quisesse que você aí fosse o presidente dos Estados Unidos. Você seria. Ele escolheria o bel prazer dele. Por isso que eles não concordavam na época. E hoje tem essa divisão. Hoje nós vivemos um Estado laico, separação de igreja e Estado, né? Que cada um é livre para escolher a sua decisão. Mas antigamente o Papa impunha as pessoas a seguir a religião católica. Tá? E aí dizendo assim que ele prevaleceu contra os santos. Veja que na Idade Média, 1200 anos, houve uma perseguição do povo de Roma, perseguindo o povo judeu, o povo que guardava o sábado. Muitos foram mortos, muitos foram decapitados, muitos foram jogados no Coliseu. As cruzadas, essas guerra santa, tudo isso foi culpa do papado. Então esse chifre pequeno aqui que fala insolência é exatamente o papado. E aí continua dizendo no versículo 22. Até que veio o ancião de dia e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíam o reino. Aqui falando, até quando Jesus voltar, aí sim, vai terminar tudo isso aqui. E os santos, os salvos, vai reinar com Cristo, vai receber
o reino. No versículo 23 diz: então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Olha que interessante. Diz que esse quarto animal ele vai pisar, ele é diferente, vai pisar toda a terra. E quem é esse animal? É o chifre. Quem é esse animal? Roma. Ele é diferente de todos. Porque esse é o chifre, porque esse poder é o perseguidor do povo de Deus. Se você olhar para a história e ver a Santa Inquisição, você vai ver quantos homens de Deus foram mortos por professar a fé. A Igreja Católica sempre teve que ela era a única igreja verdadeira na Terra, que só o Papa pode perdoar pecado. Papa tem as prerrogativas de Deus na Terra. Isso é falar blasfêmia contra Deus. Quem está aqui na Terra nesse momento é o Espírito Santo convencendo eu e você do pecado. Não é o Papa que tira pecado, que perdoa o pecado. Confissão auricular, o padre, que o padre vai perdoar. O Papa não tem poder nenhum de perdoar nada. Quem tem poder de perdoar pecado é só Jesus Cristo. Esse tem. E ninguém tem prerrogativo de Jesus Cristo, exceto o Espírito Santo e Deus, a divindade. Nenhum homem tem. E aí, veja aqui. E aí, no versículo... E aí, aqui eu vou ler de novo o 24. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantarão outros, o qual será diferente do primeiro, e rebaterá a 3 reis. Veja o que diz o versículo 25. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, e magoará o santo do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Veja o que Daniel está escrevendo. Está descrevendo. O anjo está descrevendo a Daniel. Esse poder aí, esse chifre pequeno, ele vai tratar de mudar os tempos e a lei. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que tem poder de mudar tempo e lei? Ninguém, só Deus. Mas só que esse chifre pequeno aqui diz que ele mudaria os tempos e a lei. Agora deixa eu te falar. Se você pegar o catecismo romano, você vai ver lá que lá não tem o dia de sábado como um dia de guarda. Lá tem o dia domingo. Já mudou, né? Não tem o segundo mandamento, que não fará para ti imagem de escultura. O papado também tirou esse mandamento. Ele não conseguiu mexer na Bíblia, mas no catecismo, o ensinamento da Igreja Católica é esse, que guarda o domingo de festa, e aí cortar o 10º mandamento no meio para preencher o 4º mandamento e o 2º mandamento. Mudou tempos e a lei. Só que aqui o verso 26 diz assim: mas depois que assentará o tribunal para tirar o domínio e consumirá até o fim. Então o ancião de dia, Deus vai julgar esse chifre pequeno. Esse chifre pequeno é Roma, na sua perseguição. Justiniano, na época de imperador, ele deu ao Papa, ele deu poder ao Papa. E desde então, o Papa entrava em poderes político e religioso. E quando você estuda Apocalipse capítulo 13, você vai ver que a ferida mortal, que ela vai ser curada, ou seja, em 1798 foi tirado o poder do papado, quando Pio VI, quando Napoleão Bonaparte, né, foi preso pelo general Berthier, né, Pio VI, na verdade, né, foi ali preso, prenderam o Papa, então tirou o domínio dele. E ali então acabou essa perseguição. Só que Apocalipse capítulo 13, versículo 3, diz assim que essa ferida mortal seria curada, ou seja, eles iam devolver a besta, o dragão,
ali falando de Apocalipse capítulo 13, o dragão, que é Satanás, ele ia dar o seu poder a esse reino. Ou seja, o Satanás ia dar o poder dele a esse reino. Ou seja, o papado ia voltar a perseguir o povo de Deus. E isso não está muito longe de acontecer. Vai haver aí, não sei quanto tempo mais, uma lei que vai obrigar as pessoas a guardar exatamente o domingo. Vai impor como domingo um dia de guarda. Tá? E as pessoas que recusarem a guardar esse dia, vai ter um boicote. Aí não vai poder fazer nada, né? Muitas pessoas vão até perder seu emprego, de repente. Então, aqueles que estão firmes na palavra de Deus, tem que estar ciente do que está por vir. Eu tô estudando um livro aqui, depois, mais para frente, futuramente, né? Nós vamos falar um pouco sobre Apocalipse capítulo 13. Esse livro aqui, ó. Olha, Apocalipse capítulo 13. Estou estudando ele para trazer mais informação para vocês sobre esse poder, esse chifre pequeno. Muitos eruditos católicos têm dito que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, é Antíoco Epifânio IV. Isso não faz nenhum sentido, porque diz assim que Antíoco Epifânio IV, ele foi um rei, mas não foi um rei tão importante quanto Alexandre o Grande, né? Quanto o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, assim, ele foi um rei, ele perseguiu os judeus, ele profanou o templo dos judeus, ele queimou carne de porco no altar, mas ele não é o chifre pequeno da profecia que Daniel diz. Daniel diz assim que esse chifre, ele perseguiu o santo de Deus, e ele prevaleceu, matou muitas pessoas, as pessoas que não professasse a fé católica eram mortos. Eu não vou dar muito mais informação aqui para que você não se perca aqui nas informações, mas esse chifre pequeno, ou seja, o papado, aí Roma pagã, tanto na sua fase pagã como na sua fase papal, Roma imperial. Esse poder, ele vem de longa data oprimindo o povo. E os seus ensinamentos não têm fundamento bíblico, não é fundamentado na Bíblia. É simplesmente que o Papa é o Deus da terra, que ele pode fazer o que ele bem quiser. Por isso ele é descrito como chifre pequeno. E se você depois ler Daniel capítulo 11, você vai ver aqui dizendo que esse rei, ele é mestre em intrigas. Você está entendendo? Então, assim, ó, se você tem que levar em consideração, quando você lê as profecias de Daniel capítulo 7, 8 e 9, você tem que ler também Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, 17, para que você possa compreender esse pano de fundo. Daniel capítulo 7 está relacionado com Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 8, falando sobre esse poder. Só que você não precisa temer, e nem eu precisamos temer esse poder, porque aqui em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim que o ancião de dias vai quebrar esse poder, vai tirar o seu domínio e vai entregar a quem é merecido, a Jesus, que vai ter um reino que não passa jamais, que é um reino eterno. Tá? Então, quando você for ler Daniel, tem essa perspectiva que aqui esse chifre pequeno, ele nada é mais do que um poder que oprime o povo. E quantas vezes o povo de Deus não foi oprimido no passado? Se você ler se você ler Apocalipse capítulo 12, você vai ver que o povo de Deus ficou escondido no deserto, onde Deus sustentou o povo por 1260 anos. 1260 anos. Por quê? Porque esse chifre pequeno, ele perseguia o povo. O povo muitas vezes tinha que fazer suas orações em cavernas, escondido dos olhos
do papado, porque eles matavam. Se você ler, eu vou deixar aqui uma descrição de um livro, eu tenho ele aqui, ó, O Grande Conflito. Tem vários livros do Grande Conflito aqui. Gostaria que você lesse, para que você entender a Teodiceia, né, que é o plano de Deus, como vai resolver o mal nesse planeta. Você deveria fazer esse estudo para você ver que vai existir aqui um juízo investigativo e tem um juízo que está acontecendo nesse momento, que é o chamado juízo pré-advento. É um juízo antes de Jesus voltar a essa terra. E esse domínio do chifre pequeno vai ser tirado, vai ser quebrado. E Jesus Cristo vai receber, então, aquilo que lhe pertence por direito, que é um reino eterno. Tá? Então, e aqui, eu vou ler aqui o último verso. O versículo 28 diz assim, para nós encerrarmos aqui esse estudo. Aqui terminou o assunto, falando aqui do julgamento do chifre pequeno, falando que o ancião de dias ia julgar esses poderes, principalmente o chifre pequeno, e tirar o domínio e dar a Cristo. O ancião de dia é Deus, o juiz, Jesus Cristo, o advogado, né? Os anjos são ali os assistentes que vão ter que olhar os registros, que abriram os livros, que eles estão fazendo isso nesse momento, para que quando Jesus der o veredito, seja de salvo ou perdido, que os anjos entendem que Jesus Cristo é justo e é verdadeiro, e contrapartida que Satanás é o originador do pecado e ele deve ser responsabilizado por toda a culpa. Tá? Então, depois que Daniel descreve tudo isso aqui, que esse reino da terra vai acabar, porque Deus vai acabar com tudo isso, e aí nós vamos morar numa cidade santa. E aí, no versículo 28 diz, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no meu coração. Feche os olhos, curva sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse santo sábado, meu Pai, para que nós possamos continuar na Tua presença, estudando a Tua palavra. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, num próximo estudo. Que Deus abençoe. Tenha um feliz sábado.